Olá, como vai você? Bem-vindo ao curso Como Fazer Seu Website do Zero aqui no canal do Coradix. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre HTML e CSS, os editores de texto e os browsers, né? Nesse curso você vai aprender como se tornar um web designer e a gente vai começar agora. A base para o nosso curso se iniciar, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é o HTML, o XHTML e o CSS. O HTML e o XHTML são uma versão distinta de coisas muito parecidas. XHTML, juntamente com a evolução da web, une a linguagem de XML ao HTML. A gente vai falar mais do HTML aqui no curso, porque quando a gente entender uma coisa, vai ficar muito mais fácil de entender as funcionalidades adicionais do XHTML, que também vão ser úteis para a gente aqui. E o CSS, já a gente vai falar um pouco adiante, cuida um pouco mais do estilo da página. Bem, então o XHTML ele monta um quebra-cabeça, ele é parte da estrutura, ele vai montar parte da estrutura do nosso website, enquanto vai dividir as seções ou dar cor para a própria página, né? Ou seja, ele vai juntar as peças de um quebra-cabeça. O CSS em si já vai dar o estilo à página, as bordas, a linha, as cores dos botões, das seções e etc. Vamos usar uma analogia simples aqui. Chega um casal, né, vamos supor que tem um casal e ele chega até um terreno. E nesse terreno ele tem que construir uma casa. Então o homem da casa vai lá e prepara o cimento, constrói o fundamento, a fundação, né? Vai levantar as paredes, colocar as janelas, o telhado e vai deixar a estrutura pronta. Só que essa casa não tem vida, a casa é uma casa de um ogro, vamos dizer assim, fica sem vida nenhuma, certo? Então a mulher vai lá e dá um pouco mais de vida à casa. Coloca a janela, coloca, né, a frufruzinha ali na parede, coloca o tapete, vai escolher a cor da pintura, porque ela quem decide essas coisas. Então vai dar vida a isso, né? Vamos dizer que o HTML ele é o osso, enquanto o CSS é a pele, a maquiagem, a roupa, né? Aquela pochete estilosa que a pessoa usa. E todo o estilo da página vai ser cuidado através do CSS. Ou seja, HTML é estrutura, CSS é estilo, certo? HTML significa do inglês Hypertext Markup Language e CSS Cascade Style Sheet. O HTML foi criado por um cidadão chamado Tim Berners-Lee. Eu te pergunto, né? E daí, se fosse criado pelo Pato Donald ou Ronald McDonald, para mim não faria a menor diferença e nem para você. Então a gente vai cuidar aqui das funcionalidades dessas duas coisas. Bom, os editores de texto e os browsers, eles servem para quê? Os editores de texto servem para escrever o código, assim dizendo. Ele vai ser o que vai permitir com que a gente digite o que a gente vai colocar no código HTML dentro do estilo CSS, ele vai permitir com que a gente escreva, por se dizer. Pode ser o próprio bloco de notas, a gente vai utilizar o Notepad++, que é um software que vai deixar a coisa um pouco mais visual. O Sublime Text também é um software bom. Existem diversos outros, fique livre para escolher o que você quiser para fazer o curso. Porém, eu vou fazer uma videoaula logo na sequência, dizendo como que instala o Notepad++ e um pouco das suas funcionalidades. E já vamos fazer a nossa primeira webpage. Tá? Os browsers, eles são o quê? Os que vão abrir e rodar esse código. No caso, existe o quê? O Chrome, o Firefox, Internet Explorer, o Safari para quem trabalha com o Mac, etc, etc. Aqui a gente vai utilizar o Chrome, que é o que eu mais gosto particularmente. Você também pode usar o que você quiser. Ele é apenas uma janela, ele é apenas a exposição daquilo que a gente vai escrever no editor de texto através da estrutura do HTML e CSS dentro desse editor de texto. Então a gente vai ficar mais claro por quê? Porque na próxima aula, a nossa primeira página já vai ser criada. A gente vai ver e já vai criar a nossa primeira página. Bom, então eu vou mostrar para você como é que funciona basicamente aqui os editores de texto e os browsers e um pouquinho de um resumo da aula que a gente fez hoje. Eu estou em época de Copa, né? Então a gente está tendo um Doodle aqui do Google, olha que legal que é o Doodle, bem bacana. Bom, como eu não fui convocado, a gente está trabalhando aqui com vocês, né? Esse aqui é o B, deve ser de boss, de chefe de inglês. Enquanto o boss passa, a turma está ali, não vê a TV e depois, ó, olha que bacana. Show de bola. O Google é sempre com criatividade alta, né? Então a gente vai clicar com o botão direito, vamos exibir o código-fonte da página. Aqui você vai ver que tem uma quantidade enorme de códigos e de letras, de números, de cores. Aqui lá para baixo você vai ver que tem uma estrutura mais colorida, né, com as divisões da página, etc. Então aqui você vê que a gente vai aprender muito sobre isso. Parece complicado agora, mas isso vai ser desmistificado aqui no curso do Coradix. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente já vem com a nossa primeira webpage. Não perca, né? Curte a nossa página do Face e se inscreve aí no canal do Coradix para ficar atento aos novos vídeos com reviews de linguagem Java, HTML e CSS, nesse curso em particular
como fazer a sua web page ou sua página na web do zero. Então fique atento, a gente se vê na próxima aula. Até mais.